Meus amores, tudo bem? Como que vocês estão? Quem de vocês acompanhou uma live que eu fiz essa semana? Quero dizer pra vocês que esse videozinho aqui é motivado por essa live que eu fiz, onde a gente falou sobre como não se perder no relacionamento e aí como você não perder sua autenticidade, sua originalidade se relacionando. E aí eu fui refinando isso e acabou na coisa das pessoas me pedirem muito pra falar sobre quando um relacionamento vale a pena. Então eu vim conversar com vocês sobre: será que meu relacionamento vale a pena, né? O que é um relacionamento que vale a pena a gente continuar nele, né? Então é disso que a gente vai conversar um pouquinho. E aí, às vezes, as pessoas confundem isso, achando que um relacionamento que vale a pena é um relacionamento onde a gente não vivencia problemas, né? Isso não existe. Já queria dizer pra vocês logo de cara que isso não existe. Relacionamentos, pensa que assim, é sempre um casal, né? De meninos ou de meninas ou de homem e mulher, né, independente da sua orientação sexual, é sempre um casal. Duas pessoas que começam a ter um contrato juntas, que começam a viver aquela história juntas, e são duas pessoas que vêm de famílias muito diferentes, com histórias muito diferentes e que estão tentando fazer aquilo dar certo, né? Então, já existem conflitos naturais da relação justamente por serem pessoas muito diferentes, criadas de formas diferentes, de estruturas diferentes, culturas diferentes, né? E aí, somado a isso, tem ainda situações da vida que vão acontecendo, situações de saúde, situações financeiras, situações de ajustes normais mesmo por conta dessa diferença que eu acabei de falar. Então, assim, um relacionamento legal tem os seus perrengues, né? Eu não conheço nenhum relacionamento que não tenha perrengue. E quando as pessoas me dizem que o relacionamento delas não tem perrengue nenhum, me acende todos os meus faróis, as minhas luzinhas, e eu começo a achar que tem alguma coisa estranha então, porque os conflitos existem quando duas pessoas estão intensas na relação, inteiras na relação, quando elas conseguem expressar aquilo que tá bem pra elas e aquilo que não tá bem pra elas. Então, assim, pra mim, um relacionamento que vale a pena tem sim os seus perrengues, tá? Começa por aí, tá? Mas os perrengues têm que ser muito menores do que as coisas legais que eu vivo naquela relação. Se a minha relação tem muito mais perrengue do que coisa bacana, eu devo começar a questionar. Se o meu relacionamento me pesa, se o meu relacionamento não me impulsiona, né, não me ajuda a crescer, a me desenvolver, eu tenho que começar a questionar. Se quando eu coloco na balança as dificuldades que eu tenho na minha relação são muito maiores do que as benesses, são muito maiores do que a parte boa, eu tenho que começar a questionar e pensar que talvez essa relação não valha a pena. Se eu tô numa relação porque eu tenho medo de ficar sozinho, se eu tô numa relação porque as pessoas da minha família esperam que eu tenha um namorado, um marido, uma namorada, né, sei lá, uma esposa, eu tenho que começar a questionar. Se eu tô ali por alguma dependência, seja emocional, financeira ou qualquer coisa do tipo, eu tenho que começar a questionar. Um relacionamento legal é um relacionamento onde eu escolho estar. Eu tenho a possibilidade de não estar nele, mas ainda assim eu escolho estar porque faz sentido pra mim estar nessa relação. Um relacionamento que vale a pena é um relacionamento que possibilita você crescer, né? Quando você tá lá com o seu cara, com sua menina, e essa pessoa vê o seu sucesso, impulsiona o teu sucesso. Uma pessoa que não te abafa, não te coloca pequenininho por insegurança dela, né? Então, de repente, tô numa situação super legal na minha vida, e aí meu namorado, minha namorada, sei lá, eu sinto que essa pessoa começa a me segurar, ou começa a querer que eu não cresça tanto por insegurança, por medo que eu conheça outra pessoa, por medo que eu deixe dela ou dele. Aí acenda todas as suas luzinhas, seus alarmes e pense que talvez essa relação não vale a pena. Nada que faça a gente ficar diminuído, nada que faça a gente diminuir o nosso potencial, que faça a gente perder a nossa autenticidade, que faça a gente perder a nossa intensidade, que faça a gente perder a nossa alegria de viver, não vale a pena. Essas relações que fazem com que a gente se economize na nossa potência humana, não valem a pena, né? Um relacionamento onde eu tenho que ficar
me segurando, onde eu sinto que eu tô numa prisão sem grades, que eu não posso ser muito expansivo, senão o outro tem ciúme, que eu não posso ser eu não posso gargalhar alto, que eu não posso viajar de repente a trabalho porque a minha carreira tá em ascensão, mas eu não posso porque o outro fica inseguro. Todo esse tipo de coisa, gente, assim, que vocês começam a pensar, que vai dando aquele sufocamento, são relacionamentos pra gente questionar se valem a pena, né? Relacionamentos que valem a pena são aqueles então que nos deixam crescer, nos possibilitam crescer e além de nos possibilitarem, nos estimulam a crescer e a nos desenvolver. São as pessoas que valem a pena ter do nosso lado, como nossos cônjuges, parceiros, companheiros, companheiras, né? Seja lá qual for sua escolha, são aquelas pessoas que também nos criticam. Sim, não ficam só falando que a gente é fofo, querido, bonitinho, não. São pessoas que nos criticam, mas que você vê que não é uma crítica só pra você ficar mal, que não é uma crítica só pra te detonar, não, é uma crítica pra te fazer crescer. É uma crítica pra te dizer, meu, se você for por esse caminho, eu vejo que talvez vai ser muito mais legal pra você. Meu, olha essa tua característica, esse teu jeito, o jeito que você fala com as pessoas, toma cuidado, eu acho que isso te atrapalha no teu trabalho, te atrapalha na tua família, entende? Ouvir as pessoas que valem a pena e não dar ouvidos para pessoas que não valem a pena, que não querem ver o nosso crescimento. Então, se a pessoa que tá contigo, você sente, não é uma coisa nem de pensar, mas é de sentir, sabe? Se você tá em dúvida, fecha seu olho, começa a pensar na sua relação e pensa, será que eu sinto que essa pessoa quer que eu alce voo, que eu vá o mais alto que eu possa, de acordo com a minha competência? Se eu sinto que sim, escuta essa pessoa. Escuta o que ela tem pra te dizer de crítica construtiva, de crítica pra você ser uma pessoa melhor, pra você lidar com as suas sombras, entende? Então, assim, as pessoas que valem a pena não são só pessoas que passam a mão na nossa cabeça, até porque se a gente tá cheio de situação pra resolver, pra melhorar, e a gente tem do lado uma pessoa que só passa a mão na nossa cabeça, a gente pode estar vivendo com uma pessoa submissa, com uma pessoa que tem uma insegurança muito grande, tem medo que se fale o que pensa da gente, a gente vai largar dela. Então, também é um relacionamento de uma certa pressão e de uma certa prisão. Então, relacionamentos onde a gente tá, na maior parte do tempo, aprisionado ou pressionado, pensa nessas duas palavras, são relações que não valem a pena manter. Se a maior parte do tempo eu me sinto assim, se quando eu penso que eu vou estar com aquela pessoa me pesa, me dá um sentimento de angústia, de ansiedade, um negócio ruim, eu devo questionar se isso vale a pena, né? É muito diferente de relações legais, boas, que valem a pena, onde eu tenho um perrengue, eu brigo, né? Eu perco a paciência, a pessoa é chata, todo mundo é chato, gente. Nós temos luz e sombra, então a gente tem aspecto legal, bacana, e temos aspectos difíceis, tá? Não engana aqui, tia Ana, dizendo que você não tem isso. Todo mundo tem a parte legal e a parte ruim. Ninguém é o bandido totalmente, ninguém é um mocinho totalmente, o tempo inteiro. Então, assim, se a sua relação passa por crises, períodos difíceis, mas no fim você pensa, quando passa a tua raiva, assim, você pensa, ai, não, tudo bem, vou lidar com isso, meu, porque essa pessoa é tão legal, no fim é tão bom, sabe? É uma pessoa bacana e depois você já ama de novo, assim. Se você sente que aquilo te faz crescer, te desenvolver, se aquilo te brilha o olho, aquela relação te brilha o olho e faz com que você esteja mais interessante, mais legal, mais vivo, mais potente, é uma relação legal pra você continuar, pra você manter. Mas se os momentos legais são super pequenos, você fica assim agarrado numa lembrança de um dia lá em 1999, a pessoa foi tão legal, daí você fica esperando em 2018 que volte essa situação que ela seja legal de novo, não é um relacionamento que vale a pena. Se eu preciso ficar me agarrando em lembrancinhas e momentinhos muito raros onde a pessoa é legal comigo, não é um relacionamento que vale a pena investimento. Num relacionamento que vale a pena investimento, é uma relação onde você se sente mais feliz do que triste, mais tranquilo do que inquieto, né? Se é um relacionamento que só te traz inquietude, que te traz muita inquietude, você pode até fazer uma lista lá, né? Eu com essa coisa das listas, das duas colunas, eu acho que sempre fica tão ilustrativo do quanto que te faz bem e quanto que te faz mal. Me deixa mais, o que me deixa feliz, o que me deixa triste, o que me deixa inquieto, o que me deixa tranquilo, pra você mensurar o quanto que essa relação vale a pena ou não. Mas eu acho que assim, mesmo relações de longo prazo, porque as pessoas têm uma coisa de dizer que relações de longo prazo, ai, vai ficar tudo igual. Ah, espera um pouco pra você ver, daqui a pouco, ai, não transa mais, ai, daqui a pouco não conversa mais, só irrita. Não é verdade, gente.
Existem relações legais, as relações de longo prazo a gente tem que ter muito mais criatividade para mantê-las, sim, isso é verdade, né? Não é fácil que numa relação de comecinho, que tudo flui muito aceleradamente, naturalmente, né? Mas existem sim relações de longo prazo legais. Não cai nessa de achar que vai ficar tudo igual, então fica com esse aí mesmo, porque na verdade vai dar na mesma. Não, não é verdade, tá? As relações podem ser legais ao longo do tempo e algumas merecem investimento, terapia de casal, merecem você tolerar, merecem você ceder, merecem você rever seus comportamentos. Mas quando são relações que te possibilitam crescer e ser quem você é por essência. Se você, escuta bem, se você tá numa relação onde você não pode ser quem você é por essência, não vale a pena você estar. Se você se sente duro, travado ou fazendo um personagem para estar nessa relação, não vale a pena você estar nele. Relações que valem a pena são relações que, apesar dos perrengues e de tudo aquilo que a gente tem que administrar, são relações que nos brilham os olhos e que quando tá tudo bem a gente pensa que bom que eu fiquei, porque isso aqui vale a pena, porque meu parceiro é legal, porque minha parceira é legal, tá? Então assim, são pontinhos bem básicos. Brilha mais meu olho? Normalmente, usualmente vale a pena. Me traz inquietude, ranço, nervoso, não fica só ouvindo pensamento, ouve sensação também. O que essa relação te traz como sensação? Relações desse tipo, na maior parte do tempo eu fico assim, não valem a pena. Relações onde eu tenho que economizar o meu potencial para não ofender o outro, para não deixar o outro inseguro, para o outro não surtar, não valem a pena. Relações onde eu posso ser eu mesmo e relações onde eu posso crescer são as relações que valem a pena cultivar, lidar com os perrengues, fazer terapia, procurar todos os artifícios, mecanismos para que a gente possa continuar se relacionando. Tá bom, amores? Vídeo curtinho do dia, passando aqui para dar um beijo em vocês. Deixem suas sugestões. Obrigada por estar aqui comigo sempre, com esse carinho gostoso. Porque é o que eu sempre digo, para cada hater tem 20 lovers, né? Isso é muito lindo. Obrigada pela companhia. Um beijo enorme no coração de vocês.